Oi, gente, eu sou a Rafaela do Livros com Romance. No vídeo de hoje eu vim fazer a resenha pra vocês de Chamas da Liberdade, que é o terceiro livro da série Flames Wolves, da Tamires Barcelos. Eu tava muito ansiosa pra fazer a leitura desse livro. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já clica aqui no curtir, compartilha o vídeo com uma amiga que gosta de ler romance e não esquece de se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo que eu postar. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição, além da sinopse, o link do livro lá na Amazon. Ele tá disponível no Kindle Unlimited, tá? Toda a série tá no Kindle Unlimited. Com esse link que eu deixo aqui embaixo, você ganha 30 dias de graça para ler esses e milhares de outros livros que estão por lá. E também vou deixar aqui embaixo na descrição o link do canal no Telegram, onde eu tô diariamente postando promoções de livros, cupons de descontos, enfim, tem muita coisa legal por lá. Então entre aqui para não perder nada, tá? E tá no meio ali das minhas redes sociais. Mas então vamos para essa resenha, gente, que eu tava muito ansiosa por esse livro. Eu separei alguns tópicos importantes que eu quero falar sobre esse livro, mas antes eu queria resumir para vocês, então, sobre essa série, né, que é a série Flames Wolves, e ela vai acompanhar, então, um clube de motoqueiros. No primeiro livro a gente tinha meio que um amor proibido, um age gap, né, com uma grande diferença de idade, e também no segundo livro a gente acompanhava um personagem muito importante do clube, que era o Christian, por exemplo, e a Maya. E o Christian, ele tem um irmão mais novo, que é o Connor, e a gente conhece o Connor desde lá do início, porque o Connor também é amigo da Mad, que é a protagonista do primeiro livro. Então eles eram melhores amigos desde pequeno, eles foram praticamente criados juntos, porque a Mad, ela é filha de um homem que é meio que o braço direito do presidente do clube, e o Connor e o Christian são filhos desse presidente. Acontece alguma coisa ali com o presidente, que eu não vou dar spoiler, aí depois quem acaba assumindo é o Bruce, né? Ele acaba assumindo todo ali o comando do clube. E, gente, o Christian se torna ainda mais importante e o Connor acaba assumindo seu papel no clube. Então, nesse terceiro livro, a gente pega ali como que ele tá se adaptando. E é interessante citar porque os livros anteriores, apesar de ter um foco, né, em outros casais, eles trazem muito dos personagens secundários. Então, muita coisa que acontece com esses personagens, a gente vai vislumbrando ao longo dessas outras histórias. Então, o Connor, ele já chega com toda uma bagagem que a gente vê nos outros livros nesse terceiro volume. Então, é muito importante você fazer a leitura dos primeiros livros, porque se você começar por esse, por exemplo, que eu vou fazer a resenha hoje, você não vai entender muito, não vai ter o mesmo peso pra você, obviamente. Você vai pegar muita coisa ali já encaminhada, que já andou, mas então vamos pra essa história. O que que a gente começa aqui, o que que a gente já tinha de entendimento, né, sobre o Connor e o Oliver? O Oliver, ele sempre foi um cara fechado, o Connor gosta dele desde muito novinho, né, desde adolescente, e o Connor também tem toda uma bagagem com o pai dele. O Luke, ele nunca aceitou o Connor, né, por ser gay, então ele sempre tentou fazer com que ele tivesse mais experiências de homem, só que diferente do Christian, que era o filho mais velho, o Connor, ele conseguiu, né, ser protegido, porque o Christian, ele participou das coisas do clube desde muito novinho, muita violência, muita coisa, cenas gráficas mesmo, gente, pensa em coisas de tortura e tal, e ele conseguiu livrar o Connor desse tipo de coisa. Então o Connor, ele cresceu meio que com essa liberdade, mas ainda assim ele não passou isento, né, das doidices do pai, e o Luke fazia coisas absurdas com ele, tanto que acontece uma situação com ele no livro anterior, né, do Christian, que assim, completamente abominável. Fora, ele está, de fato, ele nunca quis, nunca pensou em participar do clube, mas como o Luke saiu de cena, agora ele se envolveu com o clube e ele tá participando das coisas. Só que ele ainda não consegue se encaixar, sabe? Então a gente vê ele começando a beber, sendo que ele não era disso, só que aí ele passa dos limites, ele perde esse controle mesmo. Então, no começo do livro a gente vê algumas pessoas se atentando pra isso, né? Principalmente o Oliver. E o Oliver, ele é completamente fechado. Então, nos outros livros, a gente vislumbrava o Oliver, assim, de uma maneira muito abstrata, né? Muito misterioso. Só podia imaginar na nossa cabeça como que seria ele. E nesse livro a gente, então, vai ter o lado dele da história também, o que me chamou muita atenção. E assim, gente, eu já falei 4 minutos e eu sinto que eu não peguei nem um terço dos pontos que eu anotei aqui. Mas vamos lá, então. Uma coisa importante pra falar também, antes de eu entrar na parte do Oliver, é que ao longo desses livros, né, que foram tendo aí, e que o Connor tava ali crescendo, a gente via um pouco desse amadurecimento dele até ele se tornar um homem, apesar dele afirmar, né, já ter exposto para as pessoas que ele é gay, a maioria das pessoas, no caso, ele não sai gritando aos 4 ventos, mas para as pessoas que importam, ele contou. E aí o que que acontece, gente? Ele tá começando a querer descobrir a sua sexualidade. E o Oliver, apesar dele ser a paixão, né, do Connor desde muito novo, o Oliver
nem olha pra ele, né? Ele tá sempre ali, tipo, mantendo uma distância muito segura. E ele acaba se aproximando muito do Ralph, né? O Connor, então, e o Ralph formam uma amizade muito bonita, só que também tem uma tensão sexual, entendeu? O Ralph, ele é aquele cara pegador mesmo, e ele é bissexual, então ele gosta de homem, gosta de mulher, e ele, obviamente, fica atraído pelo Connor, ele enxerga o Connor como um adulto, coisa que muita gente ali no clube não enxerga ainda, e sim como um garoto, porque é o irmãozinho mais novo do Christian, e, gente, eles acabam se pegando ali no livro anterior. Então tem uma cena fatídica que acontece, dá um problemão, e o Oliver vê ele ficando com o Ralph. Então, no início desse livro, além de a gente ver esse desenvolvimento da amizade, mais alguma pegação ali com o Ralph, a gente vê também o quanto isso afeta o Oliver. E aí a gente vai entender, então, mas por que isso afeta tanto o Oliver? Se ele tem uma atração pelo Connor, por que ele não fica com o Connor? Eu achei muito interessante os motivos que a autora trouxe para esse livro, porque a gente vai trazer aqui, então, uma religiosidade, né? Não uma religião específica, ela não ataca nenhuma religião, então eu já deixo isso bem claro, tá? Inclusive nos avisos da autora, mas ela vai falar sobre religião, né? E sobre, às vezes, as pessoas distorcerem as coisas, e o Oliver passa por muitas coisas desde pequeno, muitos tipos de abuso, até quando ele vai parar no clube muito jovem, ele já cometeu seu primeiro crime, ele chega no clube muito traumatizado, pra falar a verdade, e ele passou por uma alienação muito grande, e isso tá dentro dele até hoje, é muito difícil dele se libertar dessas crenças. Então, já no início do livro, a gente vê flashes do passado do Oliver que vão justificando certos pensamentos que a gente vai descobrindo que ele vai ter. Então, não é tudo jogado de bandeja, assim, pra gente. A autora, ela realmente vai soltando as coisas aos poucos. Então, você vai vendo o quão grande é a aversão do Oliver em gostar de homens, né? Ele gosta do Connor, ele tem atração por ele, mas ele se reprime ao máximo. Ele evita completamente o contato, porque ao mesmo tempo que ele quer estar perto, ele se sente enojado por gostar dele, por sentir a atração por ele. Então, gente, é doloroso demais. E é assim, ao mesmo tempo que a autora consegue trazer essa emoção, sabe? Essa coisa pesada, essa coisa de refletir, de pensar, isso não tá tão fora da nossa realidade, porque existe muito isso. E, infelizmente, tem muitas culturas, inclusive. Gente, o próprio Brasil é muito preconceituoso, sabe? Tem muito que melhorar. E isso acontece em todo lugar do mundo, mas tem principalmente culturas, então, que, nossa, isso é completamente abominável ainda. Mas aqui, graças a Deus, a gente tá tentando evoluir, né? Além dela trazer toda essa reflexão, toda essa coisa pesada, ela também consegue trabalhar muito essa tensão sexual entre eles, e ela constrói uma coisa entre eles que vai de uma forma muito orgânica, muito inocente. Então, o que eu me surpreendi mais nesse livro, pra falar a verdade, não foi conhecer o Oliver, foi descobrir mais sobre o Connor, porque o Connor, a gente já tinha um vislumbre deles nos livros anteriores, e do Oliver nada. Só que o Oliver, ele se mostrou uma pessoa bem-humorada, acredite ou não, ele tem um senso de humor muito legal, e ele também é muito cuidadoso, protetor, ele tem aquela coisa possessiva. Só que o Connor, ele trouxe uma coisa nova que eu não tinha reparado nele, sabe? Assim, talvez ela até deixou isso bem claro, eu aqui mesmo não reparei, mas ele é muito paciente, ele tem uma maturidade muito grande, mesmo tão novinho. Então ele soube lidar com o Oliver de uma forma incrível. Ele soube ter paciência, mesmo quando ele não entendia o que estava se passando na cabeça do Oliver, ele soube, assim, manter um cuidado, sabe? Um respeito. Teve uma situação ou outra que chegou ali num limite deles, mas ele conseguiu dar um passo para trás, conseguiu tentar trabalhar ali de uma forma que ele conquistasse a confiança dele. Isso também, claro, com a ajuda do Ralph, né, que era amigo dele. Muito da cabeça dele, sabe? Veio muito dele mesmo, das atitudes dele. Isso eu achei o máximo. Foi uma das melhores coisas desse livro pra mim, com certeza. E assim, gente, ele não só surpreendeu também na questão de maturidade, né, de paciência com o Oliver, mas ele também me surpreendeu, gente, porque o Connor é um senhor homem da porra, entendeu? Fodão. Ele, nesse livro, do nada, ele se transformou, que eu falei assim, eu não estou vendo o Baby Connor fazendo isso. Pois é, ele estava. E, gente, eu também não vou citar cenas pra não dar spoiler, mas assim, esse livro não é fraco não, menina. Aproveita, porque olha, essa mulher colocou umas cenas de tensão, assim, de ação, sabe? Que eu falo, minha Nossa Senhora, eu não tava esperando. Então, vamos falar, então, sobre a parte sexual, né? Eu tava falando, então, sobre a tensão entre eles, sobre essa paciência do Connor. Não é fácil. Quando ele percebe que o Oliver tem essa aversão, ao mesmo tempo que ele quer viver coisas novas, né? Porque ele teve algumas experiências com o Ralph. Pra ele também é tudo muito novo, ele também é muito inexperiente. Só que é engraçado porque
Ao mesmo tempo que ele tem essa inexperiência, ele é muito, muito, muito mais experiente do que o Oliver. Porque o Oliver, ele é mais velho, no caso, né? Ele tem uns 7 anos, se eu não me engano, mais velho que o Connor. Posso estar enganada, tá? É mais ou menos isso que eu me lembro, assim, na cabeça. Ele não pesquisava, ele não assistia filmes, ele não tem noção nenhuma. Então, tudo é muito, assim, instintivo, muito, assim, através do que o Connor tem de experiência, do que o Connor já soube, né? Sério, eles têm uma química que é maravilhosa. A Tamires Barcelos escrevendo romance gay, gente, pelo amor de Deus, o que eram aqueles dois homens? Eu ficava assim, não acredito, gente, é muito maravilhoso. Cena hot de entre dois homens é uma coisa de louco, entendeu? E ela conseguiu, assim, fazer uma coisa maravilhosa. Então, esse livro, ele é uma mistura perfeita entre uma coisa mais dramática com uma coisa de ação e também traz essa tensão sexual incrível entre os personagens. E outra coisa que eu amo, né, que é os personagens secundários, eles trazem um humor também, então tem algumas situações ali de quebra de gelo, né? O Ralph, nossa, nesse livro ele tá perfeito, eu mal posso esperar pelo livro dele. Dá pra ver aqui que ele tá cada vez mais odiando o Jackson, então uma das pessoas que ele vai se envolver, porque se eu não me engano o livro dele é um trisal, então vai ter uma moça e vai ser o Ralph e o Jackson. A moça ainda não apareceu nos livros, que eu saiba. Já dá pra ver, assim, que o livro dele vai ser maravilhoso também. E, gente, assim, eu amei demais esse livro, eu tava esperando que fosse ser uma coisa muito boa mesmo, que fosse ser uma história incrível, e eu me surpreendi muito. A Tamires realmente tá se tornando uma autora favoritíssima minha. Eu quero ler todos os livros dela. Obviamente tem alguns outros na minha lista ali que eu ainda não li, né, não comecei, mas assim, a gente tem que dar chance pra todo mundo, então eu não posso ficar só pegando uma autora e lendo tudo dela, porque, né, gente, eu tenho outras coisas pra fazer também, mas se eu pudesse, eu lia todos os livros dela, assim, pra ontem. Então, eu super indico essa série pra vocês, esse livro também. Nossa senhora, eu mal posso esperar, e ela vai lançar, gente, em pré-venda, os 2 primeiros livros físicos. Assim, dinheiro não temos, mas eu vou ter que dar um jeito de parcelar em 10 vezes no cartão, alguma coisa eu vou ter que fazer, entendeu? Porque eu preciso, eu não posso... Gente, várias autoras, vocês não têm noção, várias autoras que eu gosto muito, que eu favoritei, eu queria ter comprado o livro físico pra ter na estante. Só que assim, gente, como são autoras mais independentes e que fecham os livros por conta própria, né, na gráfica, o livro não sai barato, não tem como você esperar uma promoção, tipo, na Amazon pra comprar o livro e tal. E é o seguinte, é aquela pré-venda, é aquela quantidade, vendeu, acabou. Ou elas vão fazer outro daqui a algum tempo, né? Daqui 1 ano, 2, sei lá. Ou elas não vão abrir tão cedo. E, gente, eu sei que romance dark é um pouco mais complicado, entendeu? É muito mais difícil ter uma nova pré-venda do que outros livros, por exemplo. Eu sei que podem ter outras vezes. E, ai, gente, eu vou ter que comprar. Vou ter que dar um jeito, eu preciso desses livros na minha estante. Eu super indico pra vocês. Me conta aqui embaixo nos comentários se você já leu, se você ficou com vontade de ler. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos, até a próxima e tchau, tchau.